Bom dia a todos e a todas, estamos de volta com mais uma aula no Educa Live. Hoje o nosso assunto vai tratar dos homônimos. Professor, o que é isso? Nunca ouvi falar ou já ouvi falar e não recordo. Os homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, algumas vezes a mesma grafia, mas os significados são diferentes. Para entender isso melhor, nós temos aqui estes exemplos que eu não farei a leitura de todos, mas para que nós possamos ilustrar, justamente o que essa definição traz. O que é um homônimo? São palavras que possuem a mesma pronúncia, porém, algumas vezes até a mesma grafia, mas o significado é diferente. Vamos ver aqui o exemplo. Por exemplo, eu digo assim, cela com a letra C, e tenho também a palavra cela com a letra S. Observe, porque é um homônimo, são palavras que possuem a mesma pronúncia, cela e cela. Porém, uma cela se escreve com C e a outra com S. Aí eu vou agora ver o significado. Cela com C, pequeno quarto. O bandido está preso na cela, com C. Ou cela do verbo selar, arreio. Vou colocar a cela no cavalo. Então, essa cela que eu vou pôr no cavalo não pode ser com C, porque cela com C tem um outro sentido. Outra palavra com sentido como homônimo. Palavras que têm a mesma pronúncia, mas o sentido diferente, um outro homônimo. Cozer com S e cozer com Z. Cozer com S é justamente costurar. Eu vou cozer a manga da minha camisa. Eu vou cozer o bolso da minha calça. Então, esse cozer com S. Porque se você escrever cozer com Z, vai dar o sentido de cozinhar. Preciso cozer a carne. Preciso cozer a galinha. Então, duas palavras, mesma pronúncia, mas o sentido diferente. Vamos continuar, ver se temos mais algum exemplo. Ok. Dos homônimos, nós temos aqui essas classificações que é para diferenciar algumas coisas. Por exemplo, homógrafos heterofônicos. É uma palavra bem estranha, não é muito usual no nosso dia a dia. Iguais na escrita e diferentes no timbre ou na intensidade das vogais. Homógrafos heterofônicos. Iguais na escrita, eu escrevo da mesma forma, não vai haver mudança na escrita. Porém, vai apresentar uma diferença no timbre ou na intensidade das vogais. Vamos entender aqui. O almoço estava ótimo. Almoço, substantivo. Observe que esse O, o primeiro O da palavra almoço, ele tem um som fechado. Almoço. Eu almoço sempre ao meio-dia. Esse almoço agora passou a ser um verbo. Observem que são iguais na escrita. Almoço, almoço. Na hora que eu vou pronunciar, eu tenho um som fechado em almoço, que é justamente substantivo, o alimento, e eu tenho o almoço, que é o ato, de comer, se alimentar. É um verbo. Outro exemplo de palavra homógrafa heterofônica. Estou com sede. Dê-me água. Esse sede aqui com S é a vontade de beber água. Sede. A sede da Caixa Econômica Federal fica em Brasília, local principal de uma organização administrativa. Essa sede aqui, sede, beber água. Sede, a sede da Caixa Econômica. Essa sede se refere ao quê? Ao local principal
de uma organização administrativa. Ok? Eu vou para o templo sede, sempre que tiver sede, é justamente o local principal de uma organização administrativa. Outros exemplos aqui: homógrafos heterofônicos, iguais na escrita. Se eu coloco essas duas palavras lado a lado, você vai observar tranquilamente que não houve nenhuma mudança na escrita. Mas quando eu vou pronunciar, eu tenho o choro, o pranto, e tenho choro, do verbo chorar. Eu choro de tristeza. É a ação que eu estou praticando naquele momento. Ou eu choro também de alegria. Certo? Quando eu digo a palavra choro, que tem um som mais fechado, é o pranto. Ok? Aquele versículo que diz que o choro pode durar uma noite. Então, o pranto. Tenho aqui duas palavras também semelhantes na escrita. Mas eu tenho a colher, que é o talher, e tenho colher, que é você apanhar. Vou colher frutas, vou colher legumes, vou colher informações, ou seja, eu vou apanhar, vou procurar. Colher, o som aberto, é justamente aquela que nós usamos para tomar a nossa sopa, para mexer um café, para pegar o arroz. Enfim, talher. Se referindo a princípio, observe que é como diz, certo? Diferente no timbre ou na intensidade. Eu tenho começo e tenho começo. Eu começo a estudar no dia 5 de tal mês. Ou, no sentido de princípio, você verá o começo, mas não verá o fim. Certo? Começo e começo. Cor e cor. Qual é a diferença agora na leitura? Coloração, a cor, azul, vermelho, preto. Memória, eu sei de cor as mentiras que você vai me falar, ou que você está me falando. Então, cor, ó o som, aberto. Cor, coloração, no sentido fechado. Há estas palavras que elas não sofrem, não apresentam mudança na escrita, eu chamo de homógrafos heterofônicos. Ok? Vamos para o próximo. Homófonos heterográficos. Agora já é o contrário da anterior. Agora aqui são iguais na pronúncia e diferentes na escrita. Ok? Cela e cela. É um tipo de homônimo. Mas aí eu vou classificando quando... Volte aí, por gentileza, o slide anterior. Aqui eu tenho iguais na escrita e diferentes no timbre. Pode passar para a próxima, por favor. Aqui eu tenho iguais na pronúncia e diferentes na escrita. Ok? Cela e cela. É diferente da anterior, porque na anterior eu dou uma mudança no timbre. Quando eu digo assim, choro, choro. Há uma certa diferença na pronúncia. Aqui não. Aqui a palavra ela vai ser igual à pronúncia. Agora, na hora de escrever, é que eu vou ter uma mudança. Então, eu dou esse nome aqui. Tudo isso aqui são exemplos de homônimos. Agora que eu estou mostrando essa diferença aqui a vocês. Que nome nós damos? Cela com C, peguei no quarto, cela com S, uma forma do verbo selar. Cheque, cheque. A pronúncia, ela é igual, mas na hora de escrever, aí eu vou ter uma diferença, porque aí ela vai mudar o sentido. Eu não posso, veja, cheque com CH é uma ordem de pagamento. Olha, eu quero te pagar, então eu vou passar um cheque. Eu não posso, na hora de escrever, dizer, fulana, assine um cheque, aí eu escrevo a palavra cheque com X. E assine esse cheque para minha irmã. Então eu vou escrever com X. Está errado. Porque X a palavra cheque com X é aquele lance do xadrez, que nós dá aquele cheque mate. Ok? Mas, olho,
Olha a diferença, mesma escrita, ok? Mas aí, será que realmente isso aqui é um exemplo de homófono? Iguais na pronúncia e diferente na escrita? Observe, igual na escrita. Mas quando eu pronuncio, eu tenho o mesmo som também. Então, olha aqui, apareceu meio que uma casca de banana, né? O olho, o órgão da visão, e eu tenho olho. Eu já não tenho aqui um exemplo de igual na pronúncia e diferente na escrita. Ok? Se ligaram aqui na casquinha de banana? Preste atenção. Exemplo. Seu olho está irritado, olho para você e me sinto feliz. Olho. Próximo. Então, observemos agora os homófonos homográficos ou homônimos perfeitos. Por que esse nome homônimos perfeito? Porque agora são iguais tanto na escrita como são iguais na pronúncia. Nós temos exemplo, não é, da palavra cheque com CH e com X. Então é uma palavra que ela é igual na pronúncia, mas ela é diferente na forma de escrever, certo? Eu tenho a palavra colher e tenho a palavra colher. Elas são agora semelhantes na escrita, mas na pronúncia apresenta sons diferentes, uma tonalidade diferente. Nesse caso aqui, eu tenho, são iguais na escrita e também são iguais na pronúncia. Aí a gramática chama isso aqui de homófonos homográficos ou homônimos perfeitos. Verão. Não tem diferença na pronúncia, não há diferença na escrita. Vocês verão prosperidade em todos os sentidos. Vocês verão aqui com o sentido de verbo, certo? Eu verei, tu verás, ele verá, nós veremos, vós vereis, eles verão. O verbo no futuro. O verão deste ano está chuvoso. Aqui eu já me refiro a um substantivo. Então, como é que eu vou saber que isso é um homônimo perfeito? Porque a escrita e a pronúncia é igual. Porém, o sentido, de acordo onde a palavra ela está empregada, ela é que vai me dizer a que ela se refere. Nesse primeiro exemplo, eu tenho um verbo. Neste segundo exemplo, eu tenho um substantivo. Esse verão aqui é se referindo a uma estação do ano. Cedo. Eu cedo, mas você também tem que ceder. Deus ajuda quem cedo levanta. Eu tenho agora a mesma palavra, a mesma pronúncia, a mesma escrita, porém eu tenho sentidos diferentes, que é o que o contexto me apresenta. Ok? Vamos para o próximo. Ok. Já falamos dos homônimos, certo? Palavras que têm escrita ou pronúncias semelhantes. E agora o parônimo. São palavras que possuem a grafia e a pronúncia parecidas, embora tenham sentidos diferentes. Então eu tenho aqui, delatar e a palavra dilatar. Qual é o sentido? Delatar é denunciar. Dilatar, alargar. Vamos ver isso nesse exemplo de parônimo, reforçando a definição. São palavras que possuem a grafia e a pronúncia são parecidos, para a gente não confundir com os homônimos, embora tenham sentidos diferentes. Ele delatou o agressor, ou seja, ele delatou com E, ele denunciou, certo? Seu estômago dilatou, ou seja, o estômago ele alargou mais. Você vai fazer exame de vista, coloca lá aquele colírio para dilatar a pupila, então ela se abre. Então nós temos aqui um exemplo de parônimo. Vamos ver mais exemplos?
Tem aqui uma lista, certo? Se você tiver aí internet, pode colocar lá parônimos, homônimos, vai aparecer mais uma grande quantidade, enorme quantidade de palavras. Então vamos ver. Observe, quando eu digo assim, iminente, e a palavra eminente. Iminente com i, o que está prestes a acontecer, certo? Eminente é uma coisa importante, é alguém importante. Posar e pousar. Observe que há uma certa semelhança, é parecido, certo? Então eu tenho parônimos. Ó, destratar e distratar. Destratar com é tratar mal. Ela destratou a própria mãe, ou seja, tratou mal com é. Distratar, romper um trato. Eu fiz um trato com você e agora eu digo, você distratou o acordo que fizemos, ok? Rompeu com o trato. Mandado e mandato e mandado. Observe que é parecido. Porém, o mandato é a representação dada ao eleitor, o poder de mando, não é? Temos o mandato do prefeito, o mandato do vereador, a representação dada ao eleito, o poder de mando. E mandado, um documento, uma ordem judicial, tem um mandado de prisão e não mandato de prisão, certo? Vamos para a próxima. Aqui é uma atividade, né, que nós finalizamos a nossa aula hoje sobre homônimos e parônimos. Marque a alternativa que se completa com o primeiro elemento do parêntese. Então eu tenho aqui, ó, duas palavras e só a primeira ou a segunda é a que vai preencher corretamente a alternativa. Mas aí vamos ver qual é o sentido. A Polícia Federal combate o tráfego ou o tráfico de cocaína. Tráfico ou tráfego. No Brasil é vedada a discriminação ou a discriminação racial, embora haja quem a pratique. Você precisa melhorar seu senso com C ou senso com S de humor. O presidente, russo com C cedilha ou russo com SS, antecipou a queda do muro de Berlim. O balão tremeluzindo ascendeu ou ascendeu para o céu estrelado. Então observe que são palavras que têm alguma coisa de semelhante. Ou está semelhante à pronúncia russo, russo, ou apresenta algo parecido na escrita ascendeu, ascendeu, ok? Então qual será dessas palavras que eu vou completar corretamente estas alternativas? Então vamos passar para o gabarito. Pronto, aí está a resposta. Okay? A Polícia Federal combate o tráfico. Esse tráfico é justamente o comércio clandestino. Okay? Quando eu falo de tráfego eu me refiro a trânsito. Então, há uma certa semelhança, porém o sentido é diferente. No Brasil é vedada a discriminação racial. Com I, você precisa melhorar o seu senso com S, não é? O seu, como diz aqui, ó, capacidade de julgar e entender. O presente russo, a origem. O balão tremeluzindo, ascendeu. Ascender é no sentido de subir, certo? E não acender, que é o sentido de ligar, de pôr fogo. Desculpa. Finalizei com isso.